Seja bem-vindo ao já habitual briefing diário aqui no Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo sobre a Covid-19 nos Açores. No comunicado da Autoridade Regional de Saúde desta manhã, tínhamos então informação que hoje voltamos a não ter nenhum caso positivo nos Açores pelo quarto dia consecutivo. Foram realizadas 394 análises. Registra-se hoje, sim, 3 recuperados, 2 mulheres e 1 homem, todos na ilha de São Miguel. São então até à data 51 casos positivos de pessoas infectadas com o novo coronavírus nos Açores, sendo São Miguel a ilha com maior número ainda, 42 infectados. Dentro de momentos, Tiago Lopes entrará então aqui nesta sala para fazer mais um ponto de situação. Boa tarde a todos, novamente. Conforme tinha comunicado ontem, fizemos aqui uma pequena alteração naquilo que diz respeito à contabilização e à transmissão do número de casos nas últimas 24 horas, por forma a ser mais evidente aquilo que diz respeito ao número de casos suspeitos e o número de casos que foram identificados para rastreio. E recomeçaria precisamente no número de casos suspeitos, ontem identificado, que são 59 casos suspeitos e que desses obtivemos 36 resultados negativos e desses 59, 23 encontram-se a aguardar colheita ou análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje deram entrada 8 novos casos suspeitos. Desses 8, 4 tiveram um resultado negativo e outros 4 continuam a aguardar por colheita ou análise. O que faz um total até ao momento de 27 casos suspeitos e para não perdermos aqui também o fio à meada, naquilo que diz respeito aos rastreios, temos neste momento 374 pessoas identificadas e sinalizadas para fazer teste diagnóstico de possível infecção pela Covid-19 no âmbito dos rastreios organizados que estamos a realizar na região. Portanto, 374 no âmbito do rastreio, 27 casos suspeitos identificados e que se encontram a aguardar colheita ou análise. Em termos de vigilâncias ativas, também tinha transmitido isso ontem, no sentido de fazermos aqui uma remoção do número de pessoas em vigilância ativa por via do seu encaminhamento, da sua sinalização no âmbito dos rastreios que se estão a organizar, e fizemos essa remoção igualmente para isolar apenas os casos que se encontram de quarentena por via de terem sido contactos próximos, deveria de serem casos já recuperados, mas que encontram-se ainda sob vigilância das autoridades de saúde, e assim fizemos. E portanto, de ontem, dos 2053 que englobavam estas duas vertentes, temos atualmente 1157 que são alusivos apenas e só a esses contactos próximos e esses casos de recuperação que se encontram em vigilância ativa por via do contacto das delegações de saúde. Naquilo que diz respeito aos internamentos, 19 pessoas internadas atualmente, 18 no Hospital do Divino Espírito Santo, 18 porque tivemos um caso de recuperação de infecção pela Covid-19, neste caso uma utente do sexo feminino de 77 anos de idade, institucionalizada na estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia Nordeste, que hoje foi registada a sua recuperação após internamento no Hospital do Divino Espírito Santo. Mantemos ainda um internado no Hospital do Santo Espírito Ilha Terceira e depois 32 pessoas em contexto domiciliário, nomeadamente uma na Ilha Terceira, 2 no Faial, 2 na Graciosa, 3 no Pico e um ponto de situação feito ao dia de hoje, naquilo que diz respeito a São Miguel, 24 pessoas por via de 2 casos de recuperação que também foram registados. Neste caso de um homem e de uma mulher, a mulher de 50 anos, profissional de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo, e um homem de 56 anos com história de viagem ao exterior.
Por via destes 3 casos de recuperação de infecção pela Covid-19, temos atualmente na região 78 casos recuperados, uma média de idades de 47 anos, de todos estes casos recuperados, distribuídos pelas diferentes ilhas da seguinte forma: 49 em São Miguel, 10 na Terceira, 7 no Pico, 6 em São Jorge, 3 no Faial e 3 na Graciosa. Destes casos de recuperação, acima dos 60 anos, nós temos 17 casos, e dentro destes 17 casos temos 7 que se restringem à faixa etária entre os 86 e os 92 anos, sendo 92 anos a idade da utente recuperada, ou a idade da utente recuperada com maior idade dos casos recuperados até ao momento. Em termos de óbitos, nenhum óbito a registrar nos últimos dias, mantemos o número de 15 até ao momento na região. E em termos de casos positivos ativos, descemos agora neste momento para 51 casos positivos ativos, todos eles com a média de idades de 58 anos, 42 na ilha de São Miguel, 1 na ilha Terceira, 3 no Pico, 1 em São Jorge, 2 no Faial e 2 na Graciosa. E dar nota que, por via desta descida que hoje foi registada no número de casos positivos ativos, 51, conforme eu disse, igualamos o mesmo valor registado a 31 de março deste ano e, portanto, de certa forma, para procurar evidenciar a regressão registada naquilo que diz respeito ao número de casos positivos ativos. Desde o início do surto, testámos já 9.618 pessoas. Dessas 9.618 pessoas, 9.073 tiveram resultado negativo, 401 aguardam, onde se incluem aquilo as pessoas que eu referi no início, os 27 casos suspeitos, mais os 374 no âmbito do rastreio, e os 51 casos positivos ativos, que também transmiti, os 78 recuperados e os 15 óbitos. Só para dar nota também, relativamente aos profissionais de saúde, testámos até ao momento 2.807 profissionais de saúde na região. Desses, 2.732 com resultado negativo, 14 positivos ativos, 12 recuperados e 49 encontram-se ainda a aguardar colheita ou análise laboratorial. Aproveitar hoje só para, no âmbito da fase que nós estamos a viver e a experienciar, fruto das medidas de flexibilização, atendendo à evolução do surto na região, procurar dar só esta nota de que a todas as entidades que importa rever e atualizar os seus planos de contingência, todos nós fazermos um pequeno momento de reflexão e ver a sua pertinência relativamente à sua atualização face à experiência adquirida ao longo das últimas semanas, com o impacto do surto na região. Dar nota também ao longo desta semana que agora finda, das circulares produzidas e emitidas pela Direção Regional da Saúde, nomeadamente uma circular para os procedimentos em clínicas, consultórios ou serviços de saúde oral, onde constam os procedimentos gerais, como deve ser feita a triagem prévia às consultas, os procedimentos antes da consulta, durante e após a consulta, a utilização de equipamento de proteção individual, bem como a limpeza e desinfecção de superfícies e dos espaços. Dar nota também, por via da entrada ou da reabertura de alguns dos espaços nas diferentes ilhas da região, nomeadamente em Santa Maria, nas Flores e no Corvo, a emissão de uma circular para creches, jardins de infância, centros de atividades de tempos livres, centros de atividades ocupacionais, centros de noite, de dia e de convívio. Também por via da implementação das medidas de flexibilização que já foram anunciadas, a emissão de orientações para empresas de transportes coletivos e ligeiros de passageiros, a emissão também de orientações para o reinício da atividade nos diferentes estabelecimentos comerciais, a emissão também de uma circular que está neste momento em revisão, em atualização, por via daquilo que foi a orientação ontem emitida da Direção-Geral da Saúde, mas também fruto do trabalho
produzido por um grupo de trabalho intersetorial entre a saúde e nomeadamente o turismo, naquilo que diz respeito à emissão de orientações e recomendações para a reabertura de espaços e de empresas de restauração. A emissão também de uma circular relativamente ao reinício das celebrações religiosas comunitárias, dar nota desta reabertura, deste reinício a 18 de maio nas ilhas de Santa Maria, Terceira, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo, a partir de 31 de maio para as ilhas de São Miguel e Graciosa. Importa dizer que esta circular teve a particularidade de auscultarmos e ouvirmos a Diocese de Angra, de contactarmos e ouvirmos também o representante da comunidade evangélica e da Associação Regional das Testemunhas de Jeová. E por último, uma que eventualmente terá mais interesse cá para alguns, por via da época do ano também que estamos a viver e que iremos entrar, que é uma circular para os acessos à orla marítima, à prática de atividade física, pesca lúdica, náutica de recreio e atividade marítima ou turística. Sobre esta última circular que foi produzida e que foi publicada, dizer apenas que ao longo dos próximos dias iremos trabalhar naquilo que diz respeito em concreto às zonas balneares e à época balnear, a toda a envolvência que está inerente às mesmas e, portanto, aquilo que foi neste momento já produzido e publicado irá sofrer aqui uma atualização por via de um trabalho que tem sido feito em conjunto com as autoridades de saúde, com a Autoridade Marítima Nacional, com a Direção Regional dos Assuntos do Mar, com a Direção Regional das Pescas, com a Direção Regional dos Transportes e auscultada também a Associação de Municípios e diversos municípios da região. E, portanto, naquilo que diz respeito às zonas balneares e à época balnear, iremos, em articulação com um trabalho que tem sido feito com as entidades a nível do território continental, ainda fazer aqui uma atualização e emitir mais orientações e recomendações. E, portanto, feito aqui o ponto de situação, deixaria espaço para poderem colocar algumas perguntas. Já nos respondeu a algumas das questões que tínhamos em relação a estas circulares. De qualquer forma, falou também desta fase. Nos últimos dias temos relevado o facto dos casos recuperados começarem a ser maiores do que os casos, em maior número do que os casos de doentes infectados ou positivos, ativos. Falamos muito tempo em fase de contenção, nunca se chegou a falar em fase de mitigação, que calculo que seja a fase que estamos agora a viver no continente ainda. O que eu queria saber era atualizar a nossa fase, se estes novos casos positivos, ou estas novas recuperações e esta curva descendente significa que estamos a entrar numa nova fase ou que estamos já numa nova fase nos Açores. Dentro daquilo que é o nosso plano de contingência ao nível regional, tínhamos diferentes níveis de alerta e de resposta. A iniciar pela fase de preparação, efetivamente, que nós atravessámos no início do ano, a partir do momento em que tivemos conhecimento da origem do surto em território chinês e a sua propagação além fronteiras da China, e depois a entrada na fase de contenção, posteriormente na fase de contenção alargada, e que constava no nosso plano de contingência regional, naquilo que diz respeito, como eu disse, dos diferentes níveis de alerta e de resposta, a fase de mitigação e posteriormente então a essa, a fase de recuperação. Nós neste momento não podemos dizer que estamos aqui numa fase intermédia de transição entre a contenção alargada e a recuperação, tendo saltado felizmente a fase de mitigação, mas não podemos dizer para já que já estamos em fase de recuperação, porque ainda mantemos algumas das medidas de contenção alargada que foram implementadas, nomeadamente no início de março. E, portanto, estamos precisamente aqui nesta transição, e nesta transição é que estamos a procurar, e daí a terminologia das medidas de flexibilização, precisamente para terem essa flexibilidade para a transição entre as duas fases que eu acabei de referir.
É certo que no continente ainda se mantém a fase de mitigação, aliás, isso foi amplamente discutido e evidenciado agora nos últimos dias, derivado a um ligeiro aumento que houve dos novos casos registados em território continental, e isso só vem dar evidência àquilo que nós temos tentado transmitir, nomeadamente eu da minha parte, nestes momentos, de que não podemos deixar-nos enganar com a estabilidade ou estagnação do surto aqui na região, porque a qualquer momento poderemos ter uma surpresa com a reabertura, com o reinício da atividade, de uma maior interação sociofamiliar, de um possível foco aqui detectado na região. Mas, de qualquer das formas, preparando os diferentes cenários e essa fase de transição de contenção alargada para a fase de recuperação, se bem que sou muito sincero, não sei se iremos entrar verdadeiramente numa fase de recuperação, porque já se fala, como eu já tive a oportunidade de dizer, numa eventual segunda vaga. Eu acho que iremos manter sempre alguma contenção associada ao combate a este surto. Esta seria a gradualidade dos diferentes níveis de alerta e de resposta, como eu disse, a preparação, a contenção alargada, a mitigação e depois recuperação, mas eu penso que o mais provável é que nós façamos aqui uma regressão nas diferentes fases e da contenção alargada passar para a contenção, porque aquilo que era expectável de passarmos pelo surto e não voltarmos a sofrer com o mesmo, não se perspectiva neste momento, atendendo àquilo que nos tem chegado além fronteiras, de casos de reinfecção, de casos de um novo impulso do surto em determinados países. Mantemos essa atenção naquilo que se passa, nomeadamente no hemisfério sul, que, ao contrário de onde nós nos encontramos, no hemisfério norte tem uma época diferente da nossa, tem uma estação do ano diferente da nossa, nomeadamente na Austrália, onde convivem neste momento com o combate ao surto do novo coronavírus, com a época de outono e inverno e a associação da época gripal, e portanto todos os olhos estão postos nestes países, nomeadamente no hemisfério sul, para saber como vão lidar com as duas situações em simultâneo. E portanto temos aqui esta margem ao longo dos próximos dias, semanas e meses para podermos refletir, ponderar e analisar tudo aquilo que tem acontecido e melhor preparar aquilo que pode ser uma eventual segunda vaga do surto, tanto no país como aqui na região. Só uma dúvida em relação a esta fase de recuperação, que pode nunca chegar a acontecer. Um dos pressupostos seria, por exemplo, extinguir as 3 cadeias de transmissão ativa que ainda existe, ou seja, qual é que é o fator determinante para que se entre nesta fase que pode não acontecer? O fator determinante tem a ver com toda a envolvência e a situação epidemiológica dentro da região e fora da região. De reparar que nós passámos para a fase de contenção, da fase de contenção para a fase de contenção alargada, mediante aquilo que foi a situação epidemiológica em território continental. Já tive a oportunidade de referir isso. Nós, ao contrário daquilo que na altura, no início na primeira quinzena de março, vigorava em território continental, por orientação e recomendação da Direção-Geral da Saúde, nós alterámos a nossa definição de caso suspeito na região, coincidindo com essa alteração de fase e passagem para a contenção alargada, precisamente aquilo que era a situação epidemiológica em território continental, quando começaram a aparecer os primeiros casos de transmissão local, na altura no norte do país, e nomeadamente em dois concelhos da região norte do país. E, portanto, por essa via alterámos a nossa definição de caso suspeito, por via do critério epidemiológico, onde introduzimos o território continental como uma área de transmissão local e potencialmente de risco para a transmissão do vírus aqui para a região. E, portanto, tudo depende daquilo que é a situação epidemiológica na região e fora da região. E isso infere sobre os diferentes níveis de alerta e de resposta. E, portanto, é nesse acompanhamento e nessa avaliação conjunta que nós ativamos os diferentes níveis de alerta e de resposta, como eu disse. E, portanto, não pode apenas e só ser determinada por aquilo que é a nossa condição,
porque isso seria na lógica de que o surto teria sido originado cá e, portanto, não foi isso que aconteceu, veio de fora da região, e é essa a atenção que nós temos de ter precisamente para aquilo que de fora da região vem para cá. Já durante esta semana falou várias vezes numa segunda vaga. Já associou a fatores internacionais, externos, já associou até à própria abertura do espaço aéreo e da movimentação de pessoas, ou seja, uma segunda vaga mais local, digamos assim. O que eu queria saber era que perspectivas tem da avaliação do surto nos Açores, do que se passa no exterior, no continente, perspectivas tem desta chegada desta segunda vaga? Porque a nível mundial fala-se em outubro, setembro, nós aqui temos algumas peculiaridades, digamos assim. Quando é que a Autoridade Regional de Saúde Regional pensa que pode ter que lidar com esta segunda vaga? Eu vou ser muito sincero, a qualquer momento, porque a segunda vaga pode, como eu disse, originar-se a partir de um pequeno foco que depois toma proporções mais significativas do que aquilo que inicialmente se possa estar à espera. A verdade é que considero qualquer um dos países ao longo das últimas semanas e ao longo dos últimos meses, nomeadamente Portugal, elaborou os seus planos de contingência tendo por base cenários de impacto para o surto no seu país ou, no nosso caso concreto, na nossa região. Nunca estimámos, de certa forma, que pudesse ocorrer uma segunda vaga, porque foi como eu disse, este comportamento do novo coronavírus é singular, é peculiar, é ainda muito desconhecido para qualquer um de nós. E portanto é, digamos, uma ameaça latente que irá persistir ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Estimar o surgimento de em termos temporais, definindo algum tipo de mês, de semana do ano que eventualmente isso possa acontecer, não é previsível neste momento. Assim como eu também referi oportunamente o mesmo relativo ao pico da incidência do surto aqui na região, verdade seja dita que nunca acabámos por atingir, se calhar, verdadeiramente um pico aqui na região, porque conseguimos aplanar a dita curva da incidência do surto, por via das medidas que nós implementamos. E na mesma lógica é-nos difícil e, digamos, contraproducente apontar para uma eventual incidência de uma segunda vaga na região. É essa a dificuldade que nós temos depois no trabalho que é feito, não sendo previsível, temos que, por um longo período de tempo, manter toda a vigilância e toda a monitorização de toda a região e daquilo que se passa fora da região, e é esse precisamente o desafio e a maior dificuldade que nós temos de termos esta ameaça latente que a qualquer momento pode ter um novo impulso do seu impacto aqui na região. O número de casos suspeitos também tem vindo a baixar, visto que tínhamos 7 cadeias de transmissão, passamos a ter 3, a situação está bem mais controlada. Gostava de lhe perguntar agora em que contexto é que estão a surgir os casos suspeitos? Os casos suspeitos advêm da alteração da definição de caso que nós fizemos. A partir de determinada altura, derivado ao cenário de pandemia e mesmo daquilo que é o cenário registado a nível do território continental, a nossa definição de caso suspeito passou basicamente para a presença de sinais ou sintomas de infecção respiratória. E, portanto, por essa via, muitos dos casos suspeitos que nós temos neste momento são pelo simples facto de se assemelharem a casos de um síndrome gripal ou de uma outra infecção respiratória e que nós, pela dúvida, acabamos por definir ou identificar e sinalizar como caso suspeito para que possa ser testado e eliminar essa potencial dúvida se trata de uma infecção provocada pelo vírus da gripe, por outro vírus, por uma bactéria, e que precisamos de ter essa verdadeira percepção da existência ou não do novo coronavírus. E por isso é que mantemos sempre ainda alguns casos suspeitos e iremos manter de certeza absoluta ao longo dos próximos dias e das próximas semanas.
Concluído mais uma conferência de imprensa, então, aqui no Solar dos Remédios, vamos olhar então para os números. 51 casos suspeitos nos Açores, sendo a ilha de São Miguel ainda a mais afetada, com 42 casos positivos. 3 casos no Pico, 2 no Faial, 2 também na Graciosa, 1 em São Jorge e 1 também aqui na Ilha Terceira. São agora 78 o número de recuperados e 15 óbitos. Amanhã às 16 horas voltamos para mais uma habitual conferência de imprensa aqui no Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo.